Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 81. No dia de hoje vamos meditar dois capítulos 20 e 21 do livro de Josué. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, capítulos 20 e 21 do livro de Josué. Quando eu estava lendo esses capítulos, eu encontrei duas formas diferentes de conversar com vocês, de fazer a apresentação. A primeira delas é segundo a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém diz assim, que os capítulos 20 e 21 é uma complementação da partilha da terra. Então, havia feito a partilha, todas as tribos já têm a sua terra, mas precisava ser feito um complemento daquela partilha. Ou seja, tinha alguma coisa que não tinha ficado ainda muito ajustado, que era preciso resolver. Agora, quando eu meditava, eu trouxe em palavras mais práticas no nosso cotidiano, eu, olhando esses capítulos 20 e 21, eu diria que eles podem ser resumidos da seguinte forma: dois problemas que ainda precisavam ser resolvidos. Aqui nós temos ainda dois problemas que precisavam ser resolvidos. O primeiro problema é, naquela época, pessoas que eram impuras, que tinham cometido algum assassinato, pessoas que deviam ser julgadas, pessoas que eram consideradas criminosas, que não seriam mortas, elas não podiam ficar no meio do povo. Por quê? Porque elas, de certa forma, poderiam influenciar negativamente, ou poderiam até tornar as outras pessoas impuras. Naquela época não tinha cadeia como nós tínhamos hoje. Então, 6 cidades de todo Israel, de todo aquele povo, de toda aquela conquista, 6 cidades foram separadas para se tornarem cidade-refúgio. Padre, qual que é o significado, qual que é a razão dessas cidades-refúgio? Capítulo 20, versículo 9. A própria Bíblia vai nos dizer a razão. Aqui tem um versículo que é muito explicativo e muito interessante. Veja assim, veja aqui. Essas foram as cidades designadas para todos os israelitas e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possam refugiar-se todo aquele que haja matado alguém por inadvertência e assim não morra nas mãos do vingador de sangue até que compareça diante da comunidade. Então, naquela época, tudo aqui muito bem organizado. Se prepararam, conquistaram, dividiram a terra e agora algumas dessas cidades seriam cidades de refúgio para aqueles que eram assassinos, aqueles que não tinham se comportado de forma adequada. E aí nós vamos prosseguir um segundo problema, lá no capítulo 21. Todas as tribos já tinham recebido terra. Aqui eu não quero criticar, nem julgar, não quero fazer nada disso. Só tinha uma tribo que não tinha terra. Era a tribo dos levitas. E aí, gente é gente. Por que a gente não tem uma terra? A gente precisa. Onde que ficarão os nossos gados? Os nossos filhos, onde que eles irão crescer? Então os levitas, aos poucos, é muito interessante, capítulo 21, é muito interessante. Então os chefes das famílias dos levitas vieram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias das tribos de Israel. Vieram ter com eles. Quando ainda se achavam em Silo, na terra de Canaã, e disseram-lhes: o que será que esses líderes dos levitas disseram? Tá aí. Javé, por intermédio de Moisés,
ordenou que se nos dessem cidades para nelas habitarmos, e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Moisés tinha falado, tem uma passagem mesmo que diz isso. Não esqueceram, olha. Moisés tinha falado que você deveria nos dar isso. Os israelitas deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Javé, as seguintes cidades com suas pastagens. E aí depois vem o texto dizendo. E aí nós lembramos que ali Araão, que é descendente de Levi, ele teve 3 filhos. E aí essa terra teria que ser dividida e teria que contemplar esses 3 filhos, que eram os caatitas, os filhos de Gerson e também de Merari. Então, os levitas também teriam o local deles. Agora, a grande diferença é, os levitas, eles não teriam cidades, eles não teriam propriedades, eles habitariam na propriedade dos outros. Eles teriam... Padre, qual que é a diferença? A diferença é, eles não teriam direitos políticos. Aquela terra, eles habitariam, eles teriam certos direitos, eles tinham poder de residência, mas este direito que eles tinham era um direito limitado. Eles não eram donos daquelas terras. Eles teriam lugar onde eles ficariam, eles teriam as suas pastagens, eles teriam seus direitos, mas isso daqui tinha um certo limite. Eles não seriam donos de fato da terra, não teriam poderes políticos. Por quê? Porque a missão deles era servir a arca, era servir depois, era servir já naquele momento e ter funções religiosas, era cuidar da espiritualidade daquele povo. E aí diz que 48 cidades foram designadas para as pastagens dos levitas. Padre, gostaria de encerrar com vocês lendo no capítulo 21, versículos de 43 a 45, a conclusão da partilha. Por que a conclusão da partilha? Porque amanhã vamos para a última parte. Amanhã é a despedida, os últimos momentos e o último sermão de Josué. A despedida diz assim, a conclusão diz assim, capítulo 21, versículo 43 e seguintes. Assim, pois, deu Javé aos israelitas toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Javé deu-lhes tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. E todos os seus inimigos, nenhum resistiu diante deles. Todos os seus inimigos, Javé os entregou nas suas mãos. De todas as promessas que Javé fizera à casa de Israel, nenhuma falhou. Tudo se cumpriu. As coisas vão se encaixando. Aqui nós temos um quebra-cabeça que vai sendo montado de forma muito clara. Eles se preparam, invadem, conquistam, dividem a terra, agora já está tudo praticamente pacificado. Aí o nosso querido Josué já tinha cumprido a sua missão. Qual que era a sua missão? Não era só entrar na terra prometida, era entrar, conquistar e distribuir. Ele planejou, ele entrou, ele conquistou, ele distribuiu. E agora ele já estava velho, ele faria os seus últimos, ou seu último discurso, seu último pronunciamento, deixaria esta terra com a certeza que já tinha cumprido a sua missão. Mas sobre isso nós meditaremos no dia de amanhã. Hoje é um dia mais breve. Hoje nós vimos como que os levitas também foram contemplados e como que algumas cidades foram designadas para serem cidade-refúgio. Irmão, irmã, que maravilha! Estamos praticamente terminando. Amanhã nós vamos terminar mais um livro da Bíblia. Nós já lemos 5 livros do Pentateuco, já lemos Hebreus, Mateus e amanhã nós vamos terminar o 8º livro. Espero que você esteja crescendo na fé e aprendendo muito. Com a graça de Deus, nós vamos até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja neste mês, que é um mês muito especial. É um mês, se você está acompanhando quando esses vídeos estão sendo postados, nós estamos no mês de março. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.